Boa noite. Quem está feliz aí? É bom demais a gente estar aqui nessa noite tão especial. Você já falou feliz aniversário para a pessoa do seu lado? Fala aí, feliz aniversário. Feliz 8 anos. Que coisa maravilhosa. É bom demais a gente estar aqui. Você que está nos visitando, eu quero que você se sinta à vontade, feliz aqui no nosso meio. Nós cremos que Deus tem algo especial para a sua vida, para a tua casa. Nós cremos e oramos para que Ele toque no seu coração nessa noite, viu? Que não seja apenas uma visita, mas seja algo que Deus está construindo e fazendo na sua vida a partir de hoje, amém? Amém. É bom demais a gente estar aqui. E cadê essa família maravilhosa, a família Iban? Estamos aí cheio do Senhor. É bom demais. Que tempo maravilhoso, hein, igreja? Que tempo gostoso da gente poder adorar o Senhor. É ou não é? É ou não é? Aê, maravilha. Gente, antes de começar a palavra, eu quero começar dizendo que o nosso jejum encerrou hoje. 70 dias, hein? 70 dias de jejum. Gente, grandes coisas o Senhor tem feito e Ele ainda fará. O nosso tema de hoje, inclusive, é Viva o Novo. E nós cremos que nós estamos num momento onde nós temos coisas novas do Senhor para nós vivemos como igreja, você como família, você como na tua empresa, no meio dos seus amigos, no meio da sociedade. Nós cremos que Deus tem coisas novas para a gente viver. Então a partir de hoje, você já está liberado para comer a partir das 18 horas. Olha que beleza? Galera vai sair daqui correndo para comer aquela pizza, não é? Então já fala para a pessoa do teu lado, fala assim, ó, me paga aquela pizza depois do culto. Para a gente quebrar o jejum. Deixa eu orar por você. Vamos orar entregando esse jejum aqui? Vamos orar entregando esse jejum. Pai, assim como nós começamos esse jejum em unidade nesse momento, nós entregamos ao Senhor esse jejum. E Deus, declaramos sobre a vida da nossa igreja o mover do Teu Espírito. Declaramos a Deus o enchimento do Teu Espírito e declaramos a Deus o guiar dEle. A igreja não é nossa, a igreja é sua. O Senhor se entregou por ela. E Pai, que nós possamos nos entregar também. Que nós possamos viver de forma intensa o Teu amor aqui nessa terra. E cumprindo os propósitos do Senhor aqui em Itabuna e até os confins da terra. Pai, nós entregamos e somos gratos a Ti pelo privilégio de participar em unidade, a Deus, daquilo que o Senhor está fazendo. Nós cremos nas grandes coisas e coisas novas que o Senhor tem pela frente. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Mais uma coisa, quero orar também. E eu quero agradecer. Joga aí no telão para nós. Gente, durante esses últimos dias, aconteceu algo sobrenatural no nosso meio. Os empresários da igreja se juntaram, começaram a conversar. E vocês estão vendo várias mudanças que a gente teve aqui no templo. E aconteceu por causa deles. Eu não fui atrás, eu não fiz nada. E assim, foi algo que fluiu do coração deles. Então, muitos empresários, primeiramente, quero agradecer cada empresário que fez parte das mudanças de compras, do mover do Senhor, que eles entenderam que Deus está querendo fazer. Mas algo mais importante ainda, eu quero orar pela vida de vocês, pelas empresas de vocês. Então, mais uma vez, fecha os olhos. Porque eu creio que o Senhor tem coisas maravilhosas para derramar sobre a vida de vocês na nossa sociedade. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada empresa, por cada irmão aqui que representa uma empresa, por cada um que seja um funcionário ou seja um patrão. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor derrame bênção sobre a vida destes, Pai. Que por onde eles forem, que eles possam ir com a visão dos céus para a terra. Que eles possam, ó Deus, prosperar aqui na terra, não para que o dinheiro, para que a verba fique com eles, mas para que o seu reino avance. Que eles enxerguem vidas que eles podem tocar e impacto que eles podem causar nesse mundo, ó Deus. Então, Pai, eu oro em nome de Jesus, prospere suas vidas, dê uma visão do céu sobre a vida deles, Pai. Pai, eu peço por aqueles que estão tendo dificuldade na administração das suas empresas. Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria, dê entendimento de como administrar, de como investir o dinheiro, de como fazer o dinheiro multiplicar, Pai. Pai, eu peço em nome de Jesus também, que o Senhor, ó Deus, para aqueles que estão tendo dificuldade nas contratações, dificuldade com seus colaboradores, Pai, em nome de Jesus, direciona as pessoas certas para estes, ó Deus, que as suas empresas, ó Deus, sejam uma empresa cheia do Teu Espírito, Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus, que os patrões aqui presentes, sejam patrões que manifestam a Tua glória, o Teu poder, que tem um alvo muito maior do que o dinheiro, mas tem um alvo de curar vidas, de sarar famílias, ó Deus, de sustentar outras pessoas por meio dessas empresas, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa cidade, Senhor, usa a vida de todos esses irmãos, usa a vida de todas essas empresas e desses que estão também aqui funcionários, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, ó Deus, que está desempregado também, mostra o Teu mover, mostra o Teu agir e mostra o Teu sustento. Nós declaramos aqui como igreja as Suas bênçãos sem medida sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que Deus vai usar grandemente suas vidas. Como vocês sabem, nós enviaremos muitos missionários para o mundo e Deus vai usar tremendamente a sua vida.
Porque nós cremos que Deus quer impactar não só Itabuna, não só o Nordeste, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E Deus vai usar a sua vida. Quem sabe a pessoa que está do teu lado vai ser a pessoa que você vai sustentar, que você vai enviar. Olha para a pessoa do teu lado, então. Já vai dando um tchauzinho para ela, assim, ó. Pode ser que ela vá. Que bênção. Que bênção. Vamos começar. Eu acho que alguns estão aqui querendo saber um pouco a respeito do que aconteceu na Assembleia, na nossa última Assembleia. Gente, como vocês já devem ter ouvido, a nossa igreja está se tornando amor e cuidado, certo? Pode dar um. É isso aí. E eu quero contar um pouco, de forma breve, eu não vou contar com tanto detalhe, porque a reunião que a gente teve durou, acho que umas 2 horas quase. Então não é isso que é o intuito aqui, mas eu quero falar um pouco para você o que aconteceu. Alguns anos, a IBAN de Salvador, a nossa sede, ela tem passado por alguns problemas com a marca, com a logomarca IBAN. Eles tiveram alguns processos que não tinham a ver com a igreja, mas uma outra igreja que tomou o nome IBAN e foi usando a marca e acabou usando de forma errada. E nesse processo, a igreja ela foi tendo que combater isso. Ao ponto de que, ao longo de muitos anos, o pastor Abraão, ele pediu, na verdade, a diretoria da igreja, pediu para o jurídico da igreja uma orientação do que eles deveriam fazer a respeito da marca da igreja. Como que eles poderiam parar todos esses problemas que eles estavam tendo com a marca da igreja? Como que eles poderiam melhorar isso? Então, o jurídico deu um parecer para a diretoria. Qual foi o parecer? O parecer foi que todas as extensões, muitas coisas eles falaram, mas o que cabe a nós, que todas as extensões da IBAN, todas que eles têm em Salvador e fora de Salvador, como nós, que elas se tornassem independentes. Então, a gente tinha até o meio do ano para começar esse processo. Isso eles trouxeram para nós no começo do ano, mas eu e o pastor Abraão, a gente já estava conversando já há um longo tempo a respeito disso e de possíveis mudanças que poderiam acontecer. Mas o que acontece? Chegou no momento onde foi necessário essa mudança. Então, no meio do ano, a gente precisava tomar essas decisões, certo? Com isso, gente, a gente estava buscando o Senhor, nós, a diretoria da igreja, buscando o Senhor em oração, jejum, clamando a Ele. Você vê que não é por acaso que você estava jejuando 70 dias, né? Você estava orando pela igreja, orando pela liderança, orando pelo mover do Senhor sobre a igreja. Era porque não só essa decisão, mas a gente tem tomado muitas decisões importantes. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Então, ao longo desse tempo, a gente orando, buscando o Senhor, Deus ele foi apontando para nós o direcionamento. Nós não fomos atrás de nos afiliarmos a nenhuma igreja. Não fomos. Mas surgiu um convite do pastor Marcelo, lá da Amor e Cuidado. Surgiu um convite, onde ele nos convidou para andarmos junto com ele. E é interessante que foi no final de semana, deixa eu explicar aqui o que aconteceu. Estava num sábado, eu estava em casa, a Mari estava viajando, ela foi numa conferência, e eu estava em casa, e eu estava orando, e falando assim, Deus, eu estava com um sentimento no meu coração, de que a gente poderia estar mais longe do que nós estamos. Mas nós não estávamos, por quê? Por falta de conhecimento. Conhecimento experimental, conhecimento não apenas de informação, mas um conhecimento de prática, de vivência, sabe? Aquele conhecimento que a gente recebe quando a gente anda perto de pessoas mais velhas, mais maduras, que já andaram muito mais que nós, esse tipo de conhecimento. E naquela noite eu estava orando para o Senhor, e eu falei assim, Senhor, eu estou cansado de andar sozinho, eu falei para Deus. Estou cansado de andar sozinho. E eu quero que o Senhor, sabe, faça aquilo que está no teu coração. Eu entendo, sabe, eu fui abrindo meu coração para Deus a respeito dessas coisas. Do entendimento que eu estava tendo a respeito da igreja. Certo? No domingo de manhã, uma irmã muito querida chegou para mim, logo naquele corredor ali, e chegou para mim e falou assim, pastor, tive um sonho com o Senhor. Eu queria compartilhar. Ela já estava lutando para compartilhar já fazia um tempo. Minha irmã foi lá e falou, não, vai falar lá. E ela chegou para mim e falou assim, pastor, sonhei que eu vi o Senhor assinando alguma coisa com uma igreja. E ela falou, eu vi a secretária chamando, pastor, o senhor precisa assinar aqui também, e daí o senhor vai assinar ali. E quando ela falou aquilo, eu entendi tanto o que ela quis dizer, que ela estava querendo dizer que era nós nos afiliando, juntando forças com uma outra igreja. Mas no meu coração aquilo fechou, porque não era a minha ideia. Aquilo não era o que estava no meu coração, porque eu não via uma possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque Deus já tinha dado muita visão, muitas coisas, Ele foi apontando a respeito do que Ele quer fazer aqui. E meu pensamento era, se nós nos unirmos como uma igreja, o que vai acontecer? Eu não vou mais seguir a visão do que Deus tem dado. Agora nós vamos ter que nos submeter à visão do outro líder. E eu entendo isso. Então aquilo fechou meu coração, porque eu senti que seria uma barreira para o mover de Deus. E daí na segunda-feira, logo pela manhã, eu recebi um convite do pastor Marcelo, que foi um convite, ele queria conversar comigo, e daí quando nós conversamos, ele fez o convite. Nessa conversa, gente, Deus ele me mostrou que aquilo que para mim era impossível, da gente poder andar junto, Ele mostrou para mim que seria possível.
E conforme o pastor Marcelo foi falando, muitas coisas que estão no coração dele, e eu compartilhei também coisas que estão no meu coração, e uma das primeiras coisas que eu já comecei a falar de visão, do reino, coisas que Deus foi colocando, apontando, mostrando. Por quê? Porque eu sabia que se ele falasse assim, isso daí nós vamos ter que pensar, buscar no Senhor para ver se realmente é, eu sabia que podia ser um empecilho. E foi totalmente o contrário. Eu percebi que a visão dele é dessa expansão de reino. E a visão dele é de ele não prender as extensões, mas deixar com que elas possam seguir o rumo que Deus tem apontado. E naquele momento acabou aquela reunião, a nossa primeira reunião de 2 horas e pouco. E eu estava surpreso, eu acabei a reunião e a única coisa que estava no meu coração é que eu estava surpreso com aquilo que aconteceu. Porque eu fechei 100%, gente, isso nunca acontece, a gente fechar 100% com alguém, é ou não é? E naquele momento, eu sei que Deus estava querendo me mostrar uma coisa. Então, no sábado eu falei, estou cansado de andar sozinho. No domingo minha irmã sonhou comigo assinando com uma igreja. Na segunda-feira recebemos uma proposta onde um líder chamou a gente para caminhar junto com eles. E Deus confirmou para mim, eu estou nesse negócio, eu estou fazendo. Compartilhei com a liderança da igreja e Deus começou a usar a vida de cada um para confirmar aquilo. E o mais fantástico, que Deus é lindo, né? Que em 2019, Deus tinha dado uma visão para minha irmã, onde ela viu a nossa igreja, a fachada da nossa igreja, Amor e Cuidado, e Deus falou para ela que a igreja se tornaria Amor e Cuidado, 2019. Ela pegou e escreveu. E naquele dia, ela tinha mandado para um dos líderes da diretoria, e naquele momento de confirmação, que Deus já estava confirmando por meio do coração, por meio de coisas que ele estava falando com cada um, aquele líder pegou, abriu e falou, uma irmã aqui, ela sonhou, ela viu isso lá em 2019, Deus já estava mostrando o que ia acontecer, e começou a ler o que Deus foi falando no coração dela. Gente, Deus é lindo, não é? Porque Deus, ele move, ele fala, ele vai além do que a gente pode. E Deus, ele usa o que é necessário para falar com a gente. Mas por que eu estou compartilhando isso, gente? Porque a partir disso, passamos para a diretoria concordou unânime, sabe, de que Deus está movendo. Trouxemos para a Assembleia, glória a Deus, a Assembleia foi bênção, todo mundo ali também junto com a gente, entendendo esse mover de Deus. Então é por isso que nós vamos nos tornar Amor e Cuidado. E eu quero então passar um videozinho, eu tinha programado para passar 2 videozinhos, mas o vídeo que o pastor Abraão gravou não deu certo, não ficou legal, ele precisava regravar, mas não deu tempo. Mas tem o do pastor Marcelo, que eu quero passar para vocês aí. Queridos, aqui é o pastor Marcelo Toschi, da Igreja Amor e Cuidado, em Araçatuba. Volta aí. Grande alegria que me dirijo a vocês. Graça e paz, queridos, aqui é o pastor Marcelo Toschi, da Igreja Amor e Cuidado, em Araçatuba, e é com grande alegria que me dirijo a vocês, agora toda a família, Iban, pastor Ariel, querido pastor Ariel, e poder desfrutar deste momento de transição. Que coisa mais linda. Tivemos há pouco tempo aqui em nossa região uma igreja também que se tornou Amor e Cuidado, e é incrível, pastor Lisandro, aqui em Guararapes, Deus operou de uma forma tão extraordinária, e também agora vocês já fizeram assembleia em unanimidade, andando em unidade, debaixo da bênção. Que coisa linda, eu não tenho dúvidas que é uma nova estação, um novo tempo, Deus preparando para vocês, os conduzindo cada vez mais a um grande rompimento, crescimento para a glória do Senhor, porque há um propósito para as vidas de vocês aí nesta cidade de Itabuna, no estado da Bahia, e em nome de Jesus, entre os estados do Brasil também. Conversando com o pastor Ariel, compreendendo a visão que Deus lhe deu, poder cooperar com vocês, andarmos juntos, eu tenho certeza que vai ser um tempo extraordinário. Então, um beijo no coração. Espero que logo, logo a gente consiga fazer os ajustes de agenda, de tempo, e fazermos uma grande reinauguração da Igreja Amor e Cuidado aí em Itabuna. Amo vocês, estamos juntos em prol do avanço do reino do Senhor sobre a face da terra. Fiquem na paz. Amém. Que bênção, não é isso, né? Poder andar junto para a expansão do reino de Deus. Agora você me perguntar assim, Ariel, você sabe todas as coisas que vão acontecer? Não sei. Ariel, você sabe todo o desenrolar da história? Você conhece de forma perfeita, 100%, a Igreja Amor e Cuidado? Não conheço. Mas, gente, tanto eu como a diretoria, a gente tem algo que é muito mais importante para nós, que é o sim de Deus. Ele apontando a direção e falando, vai. Durante toda a minha história, Deus, ele nunca me mostrou todo o desenrolar da história. E todo passo que ele mostrou para mim, era necessário um passo de fé. Fé o quê? Confiar nele, no que ele está dizendo, no que ele está apontando. Então, meus irmãos, a gente não sabe todo o desenrolar da história, nós não sabemos como vai ser, mas nós sabemos que Deus, ele apontou e falou, vai, e nós estamos indo. Então, não se preocupe com o amanhã,
simplesmente confia no Deus que apontou para o dia de amanhã, amém? Então esse tem sido o nosso coração e essa deve ser a sua oração, a sua busca no Senhor. Nós teremos várias mudanças, a partir desse domingo vocês já vão perceber que as nossas coisas vão começar a mudar, os nomes vão começar a mudar, a parte jurídica a gente já está dando andamento para todas essas coisas. Então, você vai ver a logomarca, você já viu que várias logomarcas a gente já está mudando, aos poucos as nossas redes sociais, de repente você vai olhar lá o IBAN, vai ter mudado, não se assuste, somos nós mudando, tá bom, gente? Ninguém hackeou nada. Então, você crê no agir de Deus? Você crê que Deus está movendo? Então, nós estamos vivendo, viva o novo do Senhor, tem algo novo que Deus tem pela frente, amém? Você crê nisso? Que bênção. Gente, mas antes disso, a gente está celebrando, né? Eu quero passar outro videozinho, um videozinho só de uma breve retrospectiva do que já tem acontecido durante esse tempo nas nossas vidas. Olha aí, rapidinho, antes da gente começar. Estamos nós aqui, um só Deus, um só poder, um só batismo, um só Senhor. És o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Vem tu vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então esconda-me em ti, nas asas do céu. Esconda-me em ti, nas asas do céu. Esconda-me em ti. Pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus, porque isso daí aconteceu há alguns anos atrás. A gente estava no prédio antigo, num momento diferente, e Deus estava apontando para frente, Ele estava dizendo para a gente, marche, vá à frente, faça, quero fazer grandes coisas. E a gente nem imaginava que em tão pouco tempo Deus faria isso que Ele tem feito hoje no nosso meio. Então, a gente vê o mover, o agir de Deus, e nós hoje estamos celebrando aqui 8 anos daquilo que Deus fez. 8 anos de toda essa história. E quando a gente olha esse videozinho, o que causa no nosso coração? Ei, causa um aperto, não causa? Causa ou não causa? Hã? Quem estava aqui no começo aí? Levanta a mão. Então, olha quantas pessoas novas chegaram. Olha o mover de Deus. Isso causa um aperto no nosso coração, porque a gente gosta das coisas que passaram. Mas quando você olha hoje o que Deus tem feito, não é gostoso viver o novo do Senhor? É ou não é? É lindo viver o novo do Senhor. Porque o passado, ele traz lembranças, ele traz recordações, ele faz com que a gente festeje ainda mais o que Ele tem feito hoje. E um dia nós vamos olhar para trás, para aquilo que Deus está fazendo, que Deus vai fazer. Nós vamos olhar para trás, lembrar desses momentos, lembrar das vitórias que a gente foi tendo ao passar do tempo. E a gente vai ter ainda um motivo ainda maior para celebrar e se alegrar pelas coisas que Deus tem feito. É ou não é? Então, gente, pensando nisso, eu quero compartilhar com você, nessa noite, algo a respeito do viver o novo de Deus. E o tema da mensagem hoje é que você precisa se mexer. Fala para a pessoa do teu lado aí, você precisa se mexer. Fica parado não. E eu quero falar lá em João 8, versículo 1. Você que está aí com a tua Bíblia, você pode abrir, você pode acessar no seu celular, ou você pode acompanhar com a gente no telão também, você que está visitando, não fique preocupado. Preste atenção nisso, preste atenção. João 8, versículo 1, diz o seguinte, eu vou ler até o 11. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos, imagina que constrangimento. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz?
Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Meus queridos, essa história é a história de uma mulher que, pela lei, ela deveria ser apedrejada, deveria ser morta, pelo ato que ela estava cometendo, pelo pecado que ela estava cometendo. E os mestres da lei estão aqui nesse momento tentando pegar Jesus, tentando fazer alguma coisa para poderem condenar ele. Mas Jesus, movido pelo Espírito Santo, ele sempre vai muito além do que simplesmente algo que está acontecendo. Ele olha para o coração das pessoas. E Jesus, nesse momento, ele está olhando não só para o coração da mulher, mas ele está olhando para o coração dos caras que estão acusando ali. Daqueles mestres, daqueles que eram reconhecidos como os homens de Deus da época. Aqueles que conheciam as leis de Deus e seguiam e se gabavam de seguir. Mas Jesus, ele conhece o que está no coração. Jesus conhece o que está no teu coração, sabia? Jesus sabe se você é igual um fariseu, que busca seguir os mandamentos de Deus de forma perfeita, mas que teu coração não está perto dele. Ele sabe, porque ele sabia o coração desse também. Como ele sabe do coração da pessoa que está arrependida e da pessoa que entende o que cometeu e está quebrantado. Ele também entende o coração da mulher. Então Jesus, quando ele se levanta para falar, ele fala aos corações desse povo. Ele começa falando ao coração e uma palavra direta ao coração dos mestres. A primeira coisa que ele fala é: quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E ele volta a escrever no chão. E a Bíblia fala que então todos esses homens saem dali. De alguma forma, essa palavra de Jesus constrangeu eles. Por quê? Porque eles estão condenando, eles estão apontando o dedo, eles estão querendo vingança. É isso que está no coração. Vingança. Oh, sede e fome de justiça. Não, de vingança. Eles querem ver o circo pegando fogo. Eles não estão preocupados com pessoas. Eles estão preocupados com reputação, eles estão preocupados com si próprios. Eles estão preocupados em condenar Jesus, em causar alguma coisa aqui. Mas Jesus, quando fala ao coração deles, constrange todos eles. Sabe, Jesus hoje, eu creio que ele tem uma palavra para o teu coração e ele quer constranger o teu coração nessa noite. Sabe por quê? Porque o homem não consegue constranger nosso coração, mas quando Deus fala, ele toca nas coisas que a gente nem espera. Ele fala coisas que você vai virar depois e falar assim: rapaz, o pastor, quem contou para o pastor da minha vida? Não fui eu. É porque Deus, ele toca no teu coração e ele vai lá no fundo, ele vai e mexe nas coisas que você nem imagina. Na minha história eu tenho experimentado isso e não tem nada melhor do que tocar do Senhor. Mas nós podemos ser dois tipos de pessoas: essa mulher ou esses fariseus, esses mestres. Então eles somem, eles saem da presença de Jesus. Eu fico imaginando, se eles permanecessem lá, o que poderia ter acontecido? Imagina se depois disso eles permanecessem, mas agora com o coração quebrantado. Falando: cara, a gente está com o coração no lugar errado, mas ninguém ficou. Só ficou aquela mulher que estava sendo condenada. Mas sabe o que é interessante? Porque Jesus, a gente viu que Jesus não condena ela, mas Jesus chama essa mulher para algo novo. Jesus chama essa mulher para viver um novo. Jesus chama essa mulher não mais para andar no modo que ela andava, não mais para viver as coisas que ela vivia, mas Jesus está dizendo para ela: eu tenho uma história nova para você. Talvez você está aqui, você veio por acaso, alguém te convidou, deixa eu te dizer, Deus, ele te chama para uma história nova. Talvez você está na igreja há 20 anos, 30 anos, 40 anos, Deus te chama para uma história nova. Todos os dias da nossa vida, Deus nos chama para algo novo. Deus nos chama a sairmos de onde nós estamos e confiarmos cada vez mais nele. E é isso que está acontecendo hoje aqui. Por isso a palavra viva o novo. Mas para a gente viver o novo, para a gente viver essa vida nova, e a Bíblia vai mostrar para a gente isso, vários textos a respeito da vida nova que Jesus tem para oferecer para nós. Romanos 6,4 diz assim: portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ele está dizendo o seguinte: você que creu em Jesus, você que entendeu quem ele é, e que ele morreu pelos seus pecados, mas ressuscitou no terceiro dia para te dar vida, para te trazer para perto do Pai. Você que entendeu isso, e você que aceitou isso para a tua vida. Presta atenção no que ele está dizendo. Deus te chamou para algo novo, uma vida nova. Por isso que em 2 Coríntios 5,17 ele vai dizer o seguinte, Paulo. Ele vai falar: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram,
eis que surgiram coisas novas. Fala aí comigo, coisas novas. Deus tem coisas novas pra gente. Às vezes a gente pensa que as coisas novas de Deus para nós é simplesmente quando existe essa conversão, essa mudança de entendimento, esse toque do Espírito, onde nós entendemos que estamos indo na direção oposta de Deus, e de repente a gente muda e a gente começa a ir em direção a Deus. E às vezes a gente pensa que essas coisas novas são somente nesse trajeto, mas não é. Cada dia com o Senhor é uma vida nova, é algo novo, são coisas novas que Ele está trazendo para o nosso coração, que Ele está mudando a nossa vida e fazendo a gente parecer mais com o Filho dele. É um toque novo. É um toque novo. Você que já foi tocado pelo Senhor, você sabe do que eu estou falando. Você que talvez está aqui e estava adorando, e você que talvez está visitando, e as pessoas dizem isso. Que eles sentem essa presença de Deus quando entram aqui. Esse mover diferente que está acontecendo no nosso meio. Sim, é o toque do Senhor. É gostoso demais estar num ambiente assim. Deus tem coisas novas, toque novo. Ele quer mexer em coisas na nossa vida. Mas para a gente viver o novo do Senhor, tem 3 coisas que eu quero destacar aqui para você. 3 coisas. Primeira coisa, você precisa ir até Jesus. Para viver as coisas novas que Deus tem para a tua vida, para viver aquilo que Ele tem reservado para você. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu na família que você nasceu por acaso. Você não nasceu do jeito que você é por acaso. Você não tem as cores dos seus olhos, da cor que é por acaso. Não é por acaso. Existe um Deus criador que criou você e fez você de forma maravilhosa. E fez você para refletir quem Ele é. Você não foi um acaso que aconteceu. Você não veio dos macacos, não. Você veio dele. A Bíblia fala que não só Ele criou lá Adão e Eva e soprou nas narinas dele, mas a Bíblia fala em Salmo 139, vai falar que Ele continua fazendo, nos moldando e fazendo o ser humano na barriga da nossa mãe. É Ele que está moldando. Mas para você viver um novo, você precisa ir até Jesus. Talvez você veio aqui porque foi convidado. Talvez você veio, você nem esperava que você vinha. Talvez você estava passando na rua e falou, cara, tem um negócio acontecendo aí, eu vou entrar. Mas você sabe, a primeira coisa para você ter uma vida nova, a primeira coisa para você viver um novo na tua vida, é você chegar até Jesus, porque só Ele pode dar um novo para você. Só Ele tem o vinho novo para a tua vida. Só Ele tem algo novo para derramar. Só Ele. Você sabe, às vezes a gente tem que chegar num momento da nossa história onde nada mais preenche o nosso coração. Sabia disso? Para a gente então entender que tudo aquilo que a gente tem feito e buscado não preenche. Que é necessário haver algo mais. Eu cheguei nessa conclusão na minha vida. Você que está aqui, muitos que estão aqui, chegaram nessa conclusão um dia na sua vida. Então você precisa chegar até Jesus, não tem outro caminho. Se você quer viver algo novo, se você quer viver o novo de Deus na sua vida, você precisa passar por Jesus, você precisa ir até Ele. E é interessante que nessa história, a mulher não estava querendo ir até Jesus. Ela foi levada até Jesus. E você sabe, às vezes circunstâncias ruins nos levam até Jesus. Já percebeu isso? Às vezes a gente está no fundo do poço, daí a gente vai buscar Deus, né? As circunstâncias às vezes nos levam até Jesus. Às vezes você está aqui porque um amigo te chamou. Porque alguém que você considera muito e você saiu de casa e fala, não, eu vou lá porque meu amigo me chamou. Quem sabe hoje não vai ser o seu encontro com Jesus, eu creio nisso. Quem sabe hoje não vai existir uma mudança, algo que Ele vai abrir no seu coração, na sua mente, que os seus olhos vão ser destampados e você vai enxergar que Deus, Ele ama você e Ele tem algo novo para a tua vida. Mas é necessário você ir até Jesus. Às vezes tem cristãos que não têm vivido o novo de Deus, o renovo do Senhor na sua vida, porque você não tem ido até Jesus. Você sabe o caminho, você conhece Jesus, você ouviu a respeito de Jesus, mas tudo que você faz é vir no domingo, para no domingo você ir até Jesus. Não é isso que Deus tem para a tua vida. A ida até Jesus são todos os dias na nossa vida. Jesus, Ele te chama a ter comunhão com Ele todos os dias da sua vida. Você precisa viver isso. O novo todos os dias. Acordar de manhã, você dobrar o seu joelho ali no chão, e você começar a falar com Deus, e Ele começar a falar com você, e Ele encher a tua vida de um jeito, você fala, cara, como é bom servir, você sentir a presença dEle, essa mesma presença, enquanto a gente adora. E sabe, Ele te orientar para aquilo que você vai passar durante o dia. Ele te preencher das coisas que o mundo não consegue preencher, das carências que nós temos no nosso coração, que nós sofremos às vezes dentro de casa. Porque a gente sofre carência, às vezes dos nossos pais não foram perfeitos. Tem gente aqui que nem teve pai e mãe presente. Teve o quê? Mágoas, coisas no coração. Mas é diante de Jesus que Ele preenche a nossa vida. Mas você precisa ir até Jesus. É Ele que quer curar suas feridas. É Ele que quer fazer, sabe essa inteligência emocional que o pessoal fala? Você encontra em Jesus, sabia disso?
Você encontra nele, porque nele, ele coloca em ordem suas emoções. Quando você coloca a sua vida diante dele, você vai orando, buscando. Ele não é um Deus que está distante, longe, mas ele é um Deus perto. Como que era o nome de Jesus quando a profecia foi dada por meio do anjo? E falou, ele será chamado... Vocês já esqueceram? Como que ele vai ser chamado? Ele era para ser chamado? Emanuel. Deus conosco. Jesus, ele é o Deus conosco. E quando ele vai, ele fala assim, eu vou mandar o Espírito Santo, e não vai ser mais agora o Deus conosco, mas vai ser o quê? O Deus em nós. Esse Deus. Você precisa ir até Jesus. Por isso, olha, a gente vê o texto, versículo 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher. Você precisa ir até Jesus para viver um novo, amém? Segunda coisa, versículo 11. Ele diz assim, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Para você viver o novo de Deus, presta atenção, você precisa ouvir, confiar e obedecer ao que Jesus te pede. Jesus chega para essa mulher que está vivendo uma vida tudo errada e que merece a morte. E a gente não está falando apenas de uma morte espiritual aqui não, a gente está falando de uma morte física. De acordo com a lei, ela merecia a morte. Mas presta atenção, Jesus está chamando ela. Eu tenho algo novo, eu tenho um caminho novo, eu tenho uma vida nova para você viver. Você quer viver? Primeira coisa, você precisa ouvir. Essa mulher, ela poderia estar ouvindo muitas coisas ali ao redor dela. Ela poderia ter aproveitado aquele momento que os fariseus saíram de perto. E ela poderia ter dado linha, é ou não é? Ou ninguém está mais aqui perto, vou aproveitar esse momento, está escrevendo no chão, ó. Ela poderia estar distraída com outras coisas. Ela poderia, naquele momento que Jesus está falando, sabe quando alguém está falando com você, e você está com algum problema, alguma coisa está acontecendo, você está com alguma situação, e sua cabeça não para, e alguém chega para falar com você, e você está ali, mas você não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando? Você sabe? Os maridos sabem, né? Estão só vendo eles assim, sei muito bem, as mulheres assim, eu sei, eu já senti isso, senti meu marido fazendo isso comigo. Ela podia estar ali e de repente prestando atenção, e Jesus falando com ela, e ela olhando para aquilo que ele escreveu no chão. Você sabe, muitas vezes nós não estamos atentos ao que Deus está falando com a gente. Hoje você tem a oportunidade de ouvir a palavra dele, e cabe a você, não cabe a mim, mas cabe a você prestar atenção no que ele está falando para você. Mas você sabe o que é interessante? Às vezes a gente senta no lugar aí, a gente começa a pensar o seguinte, rapaz, essa palavra ia ser bom para fulano. Nossa, quantas vezes algum irmão chegou para mim e falou, rapaz, se fulano tivesse aqui, bem hoje ele não estava aqui. Mas você estava. E às vezes a gente fica tão preocupado e atento com o que fulano precisa, com o que ciclano precisa, e a gente esquece daquilo que Deus está querendo falar com a gente, porque a gente não está ouvindo o que ele está querendo falar com a gente. Porque talvez eu sou tão cheio de mim, sabe? Tão cheio. Eu sou o cara, eu não preciso. Não, minha vida já está toda estruturada, a minha vida já está toda cheia, não, essas coisas, inclusive o pastor está pregando isso, eu já conheço essa história tanto. Deus já falou comigo por meio de tantas pessoas, gente. Deus já falou comigo através de bêbado na rua. Deus já falou comigo através de livros que num nível teológico não eram grandes livros. Os autores não eram grandes autores. Deus já falou comigo na simplicidade do dia a dia. Na simplicidade de pregadores que não tinha toda uma teologia boa. Sabia disso? Mas porque eu estava preocupado em entender o que Deus estava querendo falar comigo, Ele falou comigo. Porque, gente, pessoas são imperfeitas. Vocês vão escutar eu falando besteira teológica, porque eu já falei. Nós erramos. Sabia disso? O ser humano erra. Somos imperfeitos, mas nós buscamos acertar. Esse que é o coração. Mas quando a gente está tão preocupado em ser professor, a gente esquece de ser aluno e ouvir e entender aquilo que Deus está querendo falar com a gente. Ou talvez na tua mente você está já aí pensando, mas isso que ele falou, mas aquilo, e está procurando e está tentando ver o que essa palavra significa no grego. E Deus está querendo falar com você. Eu lembro de Jonas, onde Deus, ele está fugindo de Deus. A Bíblia fala que Deus manda uma tempestade no barco que ele estava ali no mar. Ele manda uma tempestade. Para quê? Para matar ele? Não. Deus estava chamando a atenção dele. Mas sabe o que ele escolheu? Dormir. E depois, quando todo mundo já sabia que era Deus querendo falar com ele, Deus querendo que ele fizesse alguma coisa, se arrependesse daquilo que ele estava fazendo, o que ele faz? Ele fala, não, me jogue no mar que vai parar a tempestade. Cabeça dura. Prefere morrer do que se arrepender. Prefere morrer do que viver o que Deus tem. Muitos de nós fazemos isso, em vez de seguir o que Deus tem, a gente prefere morrer. A gente prefere seguir o nosso caminho, o nosso jeito de ser.
Por isso que Provérbios fala, não se apoie no seu entendimento. Não se apoie no seu conhecimento. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O que ele está dizendo? Tema a Deus. Que dele vem toda a sabedoria e Ele vai te dar sabedoria. A gente se apoia em nós mesmos. A gente precisa ouvir. Mas para ouvir a gente precisa quebrar as barreiras. Família, Deus está querendo falar com você, sabia disso? E não é só por meio da minha vida não, por meio da vida do seu irmão, sabia disso? Gente, como eu sou abençoado pelas pessoas que caminham do meu lado. Como eu sou abençoado antes de um culto como esse, de irmãos chegarem para mim e falarem palavras do Senhor e ministrarem ao meu coração. Como eu sou abençoado. Mas eu só recebo porque eu ouço. Eu só recebo porque eu me coloco na posição de receber, de ouvir, de entender o que Deus está querendo falar. Mas tem tantos aqui no meio que se sentem tão superiores que perdem de ouvir Deus falando. Você lembra? Pouco tempo atrás pregando a respeito de Pedro. E eu falei que Pedro em certo momento, ele fala para Jesus, Jesus está declarando, ele está dizendo, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, todos vocês vão me abandonar. E Pedro, não, o Senhor não vai. Não, não vai ser desse jeito. Não. Nem que eu tenha que entregar minha vida pelo Senhor. Você não vai. Daí Jesus fala, afaste de mim, Satanás. Na verdade ele fala, vá para trás de mim, Satanás. Você lembra dessa pregação? Quantas vezes a gente faz exatamente o que Pedro fez? Toma a frente de Jesus. Jesus não estava falando que Pedro era Satanás, mas Jesus estava dizendo, Pedro, você está tomando a frente, e quem guia sou eu, não é você não. Vai para trás. Ouça Jesus. Segundo, confie na proposta de vida melhor que Ele tem para você. Aquela mulher podia ouvir Jesus, podia. Mas se ela não confiasse que o que ele tinha era melhor, ela nunca ia viver aquilo. Vamos pensar no que está acontecendo aqui na igreja. Aqui, o momento que a gente vive é um momento decisivo para nós, sabia disso? Deus me deu um sonho. E esse sonho me incomodou muito. E eu mandei para uma galera para orarem por mim, inclusive. E esse sonho, ele era assim, eu estava num barco, numa lancha. E enquanto eu estava nessa lancha, estava aquele dia bonito. Eu acho que a gente estava pescando, para os pescadores da casa aí. Eu sentia que era um desejo de pescar, sabe? Quem quiser aí. Mas, estava numa lancha, o dia estava bonito. Tinha o dono da lancha, um cara lá que era empregado dele. E tinha mais alguém que eu não sabia quem que era. E eu sei que num certo momento, a lancha bate numa pedra. E começa a entrar água. Mas não é um nível de água que vai destruir. Mas era um nível de água que poderia afundar a lancha. Precisava procurar um lugar. Então a gente acha um lugar, procura um lugar, coloca ali. E a gente fica salvo. Por quê? Porque naquele momento que a lancha bate, é um momento onde uma tempestade vem. Começa a escurecer, sabe? Aquela coisa assim, de filme mesmo. Eu e a Mari, a gente trabalhou entre os pescadores, a gente sabe como que é. Você sai com um barco, num dia lindo, de repente, questão de minuto, vira tudo. E foi justamente isso que estava acontecendo. Bateu na pedra, começou a entrar água, aquele tempo mudou e de repente a gente encontrou abrigo. Mas quando eu acordei, eu não sou de ficar procurando interpretação para sonho não. Porque eu entendo que Deus, se Ele quer falar comigo, Ele fala. E Deus não é o Deus que Ele fica, vou dar um negócio difícil para você interpretar aqui. Não, Deus não faz isso não. É interesse dele falar com a gente. Mas aquele sonho estava me incomodando. E assim, algumas palavras vieram a mim, de alguns servos do Senhor. E Deus foi confirmando. E Deus estava confirmando ao meu coração, de que essas rachaduras tinham a ver com pessoas que talvez não estavam com o coração naquilo que Deus estava fazendo no nosso meio. E que elas poderiam se tornar rachaduras. E assim, uma das pessoas foi o pastor Abraão. Ele falou, normalmente quando eu tenho um sonho de barco, assim, Deus, e naquele sonho Deus está querendo falar comigo, normalmente eu estou dentro do barco, Deus está mostrando para mim que tem a ver com a igreja. E ele foi falando, quem sabe Deus não está falando para você aqui, nessa condução, nesse momento que vocês estão vivendo. Tem pessoas que não estão com o coração no lugar certo, e que são rachaduras, e se não cuidar das rachaduras, elas se tornam buracos, que pode afundar uma embarcação. Mas você sabe o que é? Voltando aqui para a mensagem. São pessoas que muitas vezes não estão ouvindo, mas não estão confiando no Senhor. Essa mulher, para ela viver o novo de Deus, ela precisa ouvir, mas confiar. Porque sem confiar, a gente não vai fazer a outra parte, que é obedecer. Sem confiar que Jesus está direcionando, que Jesus está apontando, que Ele está na frente, nós não conseguimos obedecer. Você quer ver o novo de Deus? Ouça Jesus. Confie nele. Confie que Ele tem. O que Ele tem de vida nova para você é o melhor. Não existe coisa melhor.
Romanos 12:2 vai falar que somente nele, na renovação da nossa mente, na palavra dele, o que acontece? Nós conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele para a nossa vida. Não tem outra vontade que seja boa, perfeita e agradável. A sua vontade não é boa, perfeita. Pode ser boa, mas não é perfeita. E quem sabe lá na frente também não vai ser agradável. É nele. Último. Você não pode, para você viver o novo de Deus, você não pode continuar vivendo do mesmo jeito. Presta atenção, que Jesus falou. Mais uma vez, texto 11, ele fala assim: declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora, presta atenção, agora, vá e abandone sua vida de pecado. Presta atenção. Quer viver o novo de Deus? Existem exigências novas. Não tem como você viver algo novo fazendo as mesmas coisas de antes. Não tem como você viver o novo de Deus, a mão de Deus sobre a sua vida, aquilo que Ele tem reservado para você, se você acha que você já chegou no topo da vida. Se você entende, eu estou no topo, eu sou o cara. Se você não sai desse lugar, entende que você precisa mudar. Você precisa abandonar, tem coisas que você precisa abandonar. Tem amizade que você tem que abandonar, tem estilo de vida que você tem que abandonar. Tem coisas que você tem que abandonar para viver o que Ele tem para a tua vida. Não tem jeito de viver a tua vontade, viver a vontade dEle. Mas eu te digo uma coisa, quando você começa a viver a vontade dele, você fala, por que eu não abandonei a minha vontade antes? Essa mulher, ela estava adulterando, estava vivendo uma vida tudo errada, e Jesus está dizendo, eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma vida nova, mas você precisa abandonar aquilo que você está vivendo. O modo que você está vivendo. Ele está dizendo o seguinte, você quer caminhar no meu caminho, você não tem que deixar o seu caminho. Você quer viver o meu governo, você precisa abandonar o seu governo. Você quer ver a minha liderança, o que eu tenho, a vida nova, as bênçãos, o mover, o falar, o guiar, o consolo, a restauração, a transformação, o impacto nesse mundo verdadeiro. Você precisa abandonar o teu jeito. Não tem jeito de você viver o novo de Deus sem você abandonar aquilo que precisa ser abandonado. Nesse momento, a gente tem que abrir mão, como igreja, daquilo que a gente viveu. É ou não é? Dói o coração? Hã? Gente, eu estive nas reuniões onde a gente orava, buscava no Senhor, qual vai ser o nome desse ministério? Como que nós vamos fazer isso daqui e aquilo outro? Eu estive nessas reuniões, eu estive lá. A gente foi seguindo o mover, o direcionar do Senhor. E você sabe, quando a gente olha, é muito fácil a gente olhar para aquilo que Ele já fez e a gente falar assim, nossa, cara, a gente vai ter que mudar isso, mas foi tão difícil chegar nesse lugar. Você sabe que eu ia terminar com essa história, mas já vou contar ela. Quando eu estava lá em Torrinhas, e Deus começou a apontar para nós, para Itabuna, foi num período onde Deus estava mostrando para mim o que Ele queria fazer com a igreja de Torrinhas. E Ele foi me mostrando a igreja simples, uma igreja, sabe, que ama Ele, que discipula pessoas, que fazem discípulos de Jesus. E Deus Ele foi me mostrando coisas que eu fui aprendendo. E eu fui aplicando ali em Torrinhas, eu fui me doando, eu fui derramando sobre Torrinhas. E eu estou dizendo uma igreja ali com máximo de 30 pessoas. Isso daí num dia de festa, num dia que está todo mundo e aquele negócio. Porque a vila tinha 315 pessoas contando eu e a Mari. E você sabe, Deus foi falando, movendo, fazendo, e o nosso coração estava de um jeito, sabe? Mas daí, Deus ele começou a apontar, a falar, eu quero que você vá para Itabuna. Quando a gente veio para cá, sabe o que Deus ele foi mostrando para mim? Que tudo aquilo que eu estava fazendo lá, não era para lá. Ele estava só me preparando para as coisas maiores que Ele ia fazer aqui. Tudo aquilo que você estava treinando, que você estava passando, que você estava vivendo, que você estava trabalhando, tudo aquilo que o esforço, a visão, as metas, tudo aquilo que Deus foi falando no teu coração, não estava errado não, meu irmão. Mas Deus estava treinando você para coisas maiores. Tudo que a gente precisa é ouvir a direção e falar, Deus, não importa com quem, não importa como, desde que seja com o Senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar. Palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero ler Romanos 12, 4, 5. Fala o seguinte. Assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A palavra que Deus deu para mim é o seguinte, Ele tem um novo para nós, mas a gente precisa andar em união. Presta atenção nisso daqui que é importante, que eu quero falar para você. A união que Deus quer que a gente viva, a união que Deus quer que você viva, tem a ver com você entender a tua posição e a tua identidade em Jesus.
Você sabe qual que é um grande problema? E o que causa muita desunião, faz com que a gente não ande com o mesmo propósito, mesmo coração, mesmo pensamento. Faz com que nós nos tornemos as rachaduras dentro do corpo de Cristo e não viva o novo de Deus. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Presta atenção na banda. Sei que os caras são bonitos aqui e tudo mais, mas presta atenção aqui. O que vai te impedir de viver o novo do Senhor é você não entender a identidade que você tem em Cristo. O que esse texto fala para nós é que nós somos um corpo, mas o corpo ele tem vários membros. E esses vários membros significam que você não é igual a mim e eu não sou igual a você. Significa que você não é igual a pessoa do teu lado e a pessoa do teu lado não é igual a você. E sabe o que significa então? Significa que você tem uma identidade, um propósito único para cumprir com o Senhor. Então pare de se comparar com o outro. Sabe por quê? Porque na nossa natureza, nós, por falta de identidade, entender nossa identidade no Senhor, sabe o que acontece? A gente começa a querer ser quem nós não somos. A gente começa a querer exercer funções que nós não devemos exercer. É o marido exercendo, sendo omisso, ou a esposa querendo exercer a função do marido dentro de casa. Não dá certo. É você como um colaborador numa empresa, tentando exercer um papel de liderança. Como que é? Ah não, meu patrão não sabe fazer as coisas direito não. Daí você começa a querer coordenar ali no teu meio e fala, não gente, vamos fazer desse jeito que é melhor. Você sabe o que você está tentando fazer? Viver o que você não é. Você está tentando viver como um líder, como um patrão, e aquilo lá que foi dado a você, você não está cumprindo. Acontece isso no nosso meio. É muitas vezes você querendo ser líder, querendo exercer a liderança de um grupo, querendo exercer a liderança do ministério, de um departamento, onde Deus não te fez o líder. Deus, nesse momento Deus te fez para seguir. Então se você entender, eu tenho essa função, Deus me quer assim, dessa forma, e hoje nesse tempo é para seguir, siga. Porque aquele que é fiel no pouco, um dia Deus colocará ele sobre muito. Aprenda a honrar a liderança, aprenda a honrar aqueles que Deus colocou na tua frente. Aprenda a impulsioná-los a viver o melhor do Senhor, em vez de ficar tentando por trás fazer do seu jeito. Talvez você é um filho, uma filha que fica tentando exercer o papel de pai e mãe, e você não é. Você é filho. Tem pessoas que querem ser pastor, sabia? E querem mostrar para o pastor como o pastor tem que ser, como o pastor tem que fazer. Sabe por quê? Presta atenção. Eu não posso cumprir o papel que Deus colocou na tua vida, porque Deus me colocou para ser o que eu estou sendo. Então tem coisas que só você vai poder fazer, eu não vou poder fazer. E tem coisas que eu vou fazer, que você não vai poder fazer. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo, mas com membros diferentes. Se preocupe naquilo que Deus colocou nas suas mãos, meu querido. Porque Deus vai fazer essa igreja avançar. E Deus vai usar a tua vida de forma tremenda. Deus vai transformar famílias. Gente, você sabe que eu vejo traficantes entregando, largando tudo para entregar a vida a Jesus. Eu vejo as facções de Itabuna acabando, sabe por quê? Porque o povo não quer mais droga. E pessoas vindo para a igreja para ver o que está acontecendo e se convertendo, entregando a vida. Na história da igreja isso já aconteceu, e eu creio que isso ainda vai acontecer. Isso não é uma historinha de conto de fada. Nosso Deus é o Deus poderoso, onipotente, e a palavra dele diz que ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Ele é o Deus que ama, que liberta, que sara. Ele é o Deus que está fazendo e vai fazer muito mais. Ele está apontando para o futuro. E olha, eu estou dizendo sim. Eu sei que você também. Talvez seu coração não estava no lugar, mas hoje Deus está alinhando seu coração. Sua posição é dizer, Deus me perdoa. Eu estou tentando viver o que não é para eu viver, mas eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Abra entendimento para mim, para que eu entenda quem eu sou no Senhor e o que o Senhor tem para mim aqui e agora. Vivo aqui agora do Senhor, para que você possa viver grandes coisas no futuro com o Senhor. Feche seus olhos. Pai, eu quero declarar sobre o seu povo e sobre a sua igreja o novo do Senhor. Eu quero declarar sobre aqueles que estão aqui um mover sobrenatural do Senhor sobre a vida de cada um. Pai, coisas que eles não viveram ainda, intimidade e profundidade com o Senhor que eles não viveram ainda. Então eu oro, Deus, que cada um aqui possa ir até o Senhor, possa ouvir, confiar e obedecer no que o Senhor está falando. E Pai, abandonar o que é necessário abandonar para viver o novo do Senhor. Que a gente largue para trás tudo que for necessário, Senhor. Tudo que for necessário, que a gente diminua, a gente desapareça para o Senhor crescer nesse lugar. Pai, tudo que nós queremos é o Senhor. Tudo que nós queremos é a Tua presença, assim como o Senhor chamou aquela mulher para o novo, Deus. Nós queremos viver as coisas novas do Senhor, todos os dias da nossa vida. Então, Pai, eu peço ao Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor transforme corações. Que o Senhor, ó Deus, mude o entendimento de quem precisa ser mudado. Que o Senhor alinhe os nossos corações com o Teu. Que o Senhor nos faça andar em unidade. Que o Senhor nos faça Te amar acima de todas as coisas. E fazer como Isaías fez, quando o Senhor disse,
a quem enviarei? E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele estava dizendo, eu não sei com quem, eu não sei como, eu não sei o que eu vou ter que fazer, mas com o Senhor eu topo qualquer coisa mesmo sem saber. Deus, hoje nós declaramos aqui, que nós eis-nos aqui, para aquilo que o Senhor quer fazer, nesse novo tempo. Nós não sabemos todas as coisas do futuro, mas nós dizemos ao Senhor, eis-nos aqui, nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor sempre tem o melhor. E o Senhor vai usar isso para moldar a nossa vida. O Senhor vai usar essas coisas que acontecerão, ó Deus, para tratar nosso coração e para fazer o teu nome glorioso, porque não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com o Senhor. E é isso que eu peço, derrama sobre a tua igreja, derrama sobre nós, ó Deus, um renovo, derrama sobre a tua igreja, um coração grato pelas coisas que passaram, e confiança, e alegria, e força, e poder do alto para marchar para aquilo que está à frente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos. Eu creio que tem pessoas aqui no nosso meio, onde te trouxeram hoje aqui, assim como essa mulher, te trouxeram a um lugar onde Jesus está sendo apresentado a você hoje. Sabe, para você pode ser uma surpresa, mas Deus, Ele já tinha na agenda dele você aqui. Ele já tinha reservado com a sua eterna sabedoria esse tempo para você ouvir a palavra dele. Deus, durante a sua vida, Ele tem demonstrado amor, tem demonstrado graça, perdão, Ele tem demonstrado tantas coisas sobre você e a sua vida, mas talvez você nunca enxergou. E hoje Ele está começando a abrir seus olhos. Você está entendendo de forma diferente. Você sabe que Jesus, Ele está te chamando. Assim como Ele chamou essa mulher para algo novo, para uma vida nova, e assim como chamou muitos de nós um dia na nossa caminhada, Ele está chamando você hoje para uma história nova. Para uma história nova. Abra o seu coração. Abra o seu coração para a história nova que Jesus tem para você. A Bíblia fala que tudo que nós temos que fazer é entender como nós estamos longe dele, porque a gente está vendo do nosso jeito, da nossa forma, atolado nos nossos erros, pecados, sujeira, assim como aquela mulher tinha os dela. E Jesus hoje está dizendo, olha, eu paguei um preço na cruz pelos seus pecados, pela sua culpa, e hoje eu quero dar uma vida nova para você. Ele está te chamando para isso. Se você é essa pessoa, com os olhos fechados, se você é essa pessoa, levanta a mão onde você está. Se você está sentindo no teu coração que Ele está te chamando para algo novo, Ele está te chamando para uma história nova, Ele está falando, Ele está chamando o teu nome hoje, Ele está dizendo, é você. E você está dizendo sim para aquilo que é novo, mesmo você sem entender, conhecer, mas você está dizendo sim para viver com Ele. Levanta sua mão e eu quero orar com você. Onde você está, repete essa oração comigo. Se você está nos assistindo na internet, repete também essa oração aí onde você está. Deus, eu reconheço que eu tenho vivido longe do Senhor, do meu jeito, fazendo as coisas da minha forma. Eu compreendo que o teu Filho Jesus Cristo hoje está me chamando para viver uma vida nova que Ele quer dar para mim, que eu nunca conseguiria sozinho. E eu reconheço que Ele é o Senhor e o Salvador da minha vida, aquele que pode, o único que pode me levar ao Senhor. Eu entrego a minha vida, o meu jeito de ser. Que o Senhor faça a sua vontade, não a minha. Que o Senhor me capacite a viver. Que haja uma conversão de mente, de coração em mim, para buscar fazer o que é certo e o que é a tua vontade. Hoje eu digo sim para o novo do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por esses que levantaram a mão e fizeram essa oração. Que, Pai, o Senhor derrame perdão sobre as suas vidas, paz. Que o Senhor, ó Deus, traga alegria nos seus corações para o novo do Senhor. Ah, Deus, que uma nova história esteja se abrindo a eles, e que em nome de Jesus eles vivam o sobrenatural, eles vivam intensamente junto com o Senhor, intimidade contigo, que eles vivam uma vida extraordinária com o Senhor. Nós declaramos, ó Deus, sobre a vida desses, que o teu Espírito Santo encha as suas vidas, capacitando-os com o teu poder para serem testemunhas do Senhor, por onde andarem. Cuide deles, ó Pai. Pai, una eles ao seu corpo. E Pai, em nome de Jesus, que eles vivam uma vida fundamentada na tua palavra e totalmente apaixonada pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Uma salva de palmas agora por 8 anos, mais forte. Uma salva de palmas agora pelos que virão aí na frente. Vamos
Vamos marchar, igreja, vamos seguir, vamos fazer aquilo que o Senhor tem para nós. E que a Ele seja toda a glória por aquilo que passou e pelas coisas que virão. Deus abençoe a sua noite em nome de Jesus. Boa semana em nome de Jesus. Vem despertar teu povo, vem sobre esta cidade. Deus vai... Não consigo entender, seu mistério é grande pra mim. Mesmo sem te ver, Senhor, sei que estás aqui. Mesmo que o mundo diga que não, tua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra